gente, tudo bem? Meu nome é Leidiane Ferreira, estou aqui a convite da Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento e hoje a gente vai ter um assunto super interessante, um assunto que expande a consciência, que é falar sobre dress code. Mas antes de chamar a nossa convidada super especial, queria me apresentar, né? Eu trabalho também com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de líderes e com expansão de consciência ligada à felicidade no trabalho, espiritualidade, gestão e liderança. E hoje a gente vai falar com a Carol Nogueira. Seja muito bem-vinda, viu, Carol? Obrigada, muito obrigada, Leide. Vou te chamar de Leide. Sim, por favor. É um prazer tê-la aqui conosco e eu estou muito feliz e muito contente de explorar um tema que tem tanta afinidade quando a gente fala de consciência, quando a gente fala de autoconhecimento, de liderança e principalmente de cultura organizacional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite e espero poder agregar muito a todos vocês. Carol, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas, na verdade, tem muitas perguntas para te fazer, porque, né, gente, quem que não fica curioso quando a gente fala de imagem, dress code e várias outras questões ligadas a essa questão de comportamento humano, né? Mas antes da gente entrar nessa esfera, eu queria que você contasse um pouco da sua história, quem é a Carol, porque eu aprendi, Carol, que quando a gente fala de cultura e como as coisas acontecem, a história da pessoa conta muito. Então, antes de ter uma especialista em imagem, em comportamento, tem uma pessoa. E qual que é a história da Carol? Sim, bom, Carol é uma menina de São Paulo. E quando eu fui fazer faculdade, eu estava em dúvida entre fazer marketing e fazer moda. São duas áreas que eu gosto muito. Só que na época não tinham muitas faculdades de moda. E as que tinham era mais focada em costura. E não era muito assim o que eu queria. Então eu falei, vou fazer marketing, porque aí eu trabalho numa agência de publicidade. E nessa agência eu pego trabalhos focados com a área da moda. Pronto, é meu plano de carreira, meu plano de vida, eu vou estar muito feliz. Só que durante o caminho a gente vai descobrindo novas coisas, novas oportunidades. E desde pequena eu sempre tive assim um traço mais empreendedor. Então, quando eu era nova, eu já desenhava alguns croquis de roupinha. Eu vendi pano de prato para os vizinhos, eu pintava com a minha vizinha, Olha. A gente saía vendendo de porta em porta. E na época da faculdade, eu montava acessórios, eu ia na 25 de março, montava acessórios, vendia e comprava roupas e revendia. Comprava em Monte Sião, tudo. E eu estudei em Campinas, então naquela época para mim ali Monte Sião era pertinho. Então, já comecei ali a empreender na faculdade, mas ainda com um projeto de trabalhar numa agência com foco em moda, que eu sempre gostei. As amigas já pediam, eu ia pra balada, você faz maquiagem em mim? Pedia para ajudar a se arrumar, e lá estava a Carol. E quando eu estava fazendo o meu TCC, último ano de faculdade, eu falei, vou abrir uma loja de roupas. Mudei meu plano, falei, ali já estava, né, o empreendedorismo na veia. Falei, vou abrir uma loja de roupas. Só que para fazer isso eu preciso me especializar. Tenho faculdade de marketing, mas preciso estudar um pouco mais sobre moda. Não adianta só você gostar de algo. Você precisa estudar. E eu sou assim, a minha personalidade é assim, Capricórnio com ascendente em Capricórnio. Então, eu tenho que estudar e ver a fundo. Então, foi quando eu decidi fazer um curso técnico. Nesse curso técnico, foi assim, nossa, maravilhoso. Foi uma mini faculdade que eu fiz. Durou quase 2 anos esse curso. E um dos módulos desse curso era consultoria de imagem. Quando eu vi esse módulo, eu lembro até hoje a voz, assim, na minha cabeça, no meu corpo, no meu coração, no meu ser. O chamado. O chamado. Falando, é isso. Eu não quero vender roupa para as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar elas a comprar. Eu quero fazer algo a mais. Eu não quero só vender. Não que vender seja algo ruim. Não é isso. Não desmerecendo. Mas eu queria entregar algo além. Eu sou assim. Nos meus serviços, eu sou assim. Nas minhas entregas, eu sempre busco entregar algo a mais. Algo além. Algo que a pessoa não espera. Que é a sua própria alma, né, Carol? Assim, gente, só de conversar com a Carol já dá pra gente sentir quanto que tem alma aí nesse trabalho, né? Que a gente, essa questão do propósito, a gente sente no fluir, na voz da pessoa, né? Então, isso já é seu lá de trás. Eu fico muito feliz de ver essa questão da criança, né? Disso sendo trazido para sua vida adulta, né? Sim, essa paixão. É, Mas conta mais. É isso mesmo.
E aí foi quando eu decidi entrar nessa área de consultoria de imagem. Só que naquela época, mais ou menos uns 15 anos atrás, ninguém sabia o que era consultoria de imagem. Então, eu fui me especializar, fiz vários cursos com diversos profissionais, diversos métodos. E fui estudando outras áreas também para agregar. Porque eu sempre quis, com essa ânsia de querer sair do normal, do tradicional, de entregar algo a mais, eu falei, não, mas só imagem, só trabalhar com roupa, eu preciso entregar algo a mais para as pessoas. Eu não posso trabalhar só o externo, senão eu vou estar trabalhando um figurino. Eu não quero ser figurinista. Eu quero atuar ali na vida da pessoa, eu quero ajudar a pessoa. Eu quero fazer parte da história dela. Tanto que eu sempre agradeço os meus clientes e meus parceiros. Vou agradecer novamente, muito obrigada por fazerem parte da minha história e me permitirem fazer parte da história deles também. Sim. Então, nada é por acaso, as pessoas não se encontram por acaso. Então, as histórias, elas acabam se encontrando, se conectando. E eu comecei a estudar outras áreas correlacionadas. Então, eu estudei visagismo, morfopsicologia, microexpressão facial, psicanálise. Peraí, explica pra gente, que a gente não entende tudo. Morfopsicologia? Morfopsicologia. O que é morfopsicologia, Carol? A morfopsicologia, ela estuda o formato do nosso rosto, os nossos traços faciais, que são nada mais, nada menos do que reações do nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente, ele libera químicas através das nossas emoções no nosso organismo. E através disso, nós vamos criando pequenas linhas de expressão, um olho, de repente, um pouco mais caído, um lado da face um pouco diferente do outro. Nós temos, já, lógico, uma simetria, ninguém é exatamente igual, até porque nosso cérebro precisa dessa simetria para se manter em movimento, mas tudo isso traz um significado, inclusive traz um significado da nossa infância, de como nós processamos o nosso convívio familiar com o nosso pai, com a nossa mãe. E quando eu falo pai e mãe, tem gente que não cresceu com pai e mãe, ou cresceu com a ausência de um, às vezes dos dois. Quem foi aquela pessoa que teve esse papel significativo na sua vida? Porque mesmo você não tendo ali a pessoa presente, você tem uma pessoa que representa aquele, vamos chamar aqui de arquétipo, do pai e da mãe. Aquele sujeito pai, aquele sujeito mãe. Nós precisamos disso. Então, nós colocamos os representantes nesse campo da nossa vida. E isso acaba repercutindo de como é formada a nossa personalidade, inclusive os nossos traços comportamentais. Uau! Gente, os RHs, os líderes das empresas, prestem atenção nisso, né? Quem trabalha com recrutamento também, porque é tudo um conjunto, né? Leide. tô aqui aprendendo muito. Que bom, que bom. E pro RH, ele é de extrema importância, porque quando você vai fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, se de repente você está fazendo entrevista com a pessoa e o cargo é para a pessoa ficar sentada na mesa o dia inteiro e ela não tem esse traço de comportamento, ela é uma pessoa que você vê através dos traços faciais, até ali do comportamento dela, que é uma pessoa que é um pouco mais expansiva, que precisa ou de uma janela do lado, ou precisa toda hora estar levantando. Uma pessoa que toda hora levanta do seu trabalho, do seu afazer, não tá ali muito focada, ela não vai conseguir ter a mesma entrega do que uma outra pessoa que já tem esse traço comportamental intrínseco nela, que ela vai conseguir ficar ali focada por mais tempo no trabalho. Porque toda vez que a gente dá uma pausa, a gente acaba dispersando um pouco, é lógico que é necessário, pra gente dar aquele upload, aquela atualizada, né, aquela refrescada no nosso cérebro. É importante sim, só que se a pessoa não tem esse perfil de ficar ali mais tempo se dedicando na mesma tarefa, isso pode atrapalhar. Atrapalha a empresa, atrapalha o desenvolvimento dela mesma. Sim. Porque, por exemplo, de repente a pessoa fala, poxa, eu tô aqui há muito tempo nesse trabalho, não consigo desenvolver, não consigo crescer. Será que talvez é o perfil dela que não está adequado? Ela de repente é uma excelente profissional, mas ela, de repente, num outro ambiente, executando uma outra tarefa, mas ali do mesmo tema, ela se desenvolva melhor. De repente, essa pessoa em campo é uma pessoa que vai trazer muito mais resultado, tanto para a carreira dela quanto para a empresa. E, Carol, isso transparece na própria imagem da pessoa, como ela se veste? Por exemplo, pessoas mais inquietas têm um jeito de vestir, como é que é isso? Quais são os mitos, né? Porque eu acho que a gente coloca muito preconceito quando a gente ouve determinados nomes, né? Uhum. E aí a gente acaba fazendo interpretações errôneas. Mas falando assim de mitos, né? Quais os principais mitos que envolvem essa questão da imagem?
Normalmente, pessoas que são um pouco mais inquietas, são mais expansivas, elas gostam de mais cores, gostam de mais estampas, mas nós não podemos colocar isso como regra. Tanto que na minha consultoria, eu não trabalho com regras. Eu trabalho mais com o autoconhecimento. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. A pessoa precisa entender quem ela é e aonde ela deseja chegar. E o que os traços faciais e corporal dela transmite na comunicação dela, o que transmite para as outras pessoas. Porque não adianta a gente só pensar, o blazer transmite seriedade, o blazer é clássico, então vamos no blazer que não tem erro. Tá, mas o que o seu cabelo também está transmitindo na comunicação? O formato do seu rosto, a expressão dos seus olhos, o formato do seu corpo, isso diz algo sobre você. Tá, então deixa eu ter uma dúvida aqui, gente. Cabelos, assim, cabelos anelados, porque eu uso meu cabelo, por exemplo, anelado e liso. Quando eu tô com ele anelado na visão de uma consultora de imagem, o que isso pode representar, assim? Ele traz mais sensibilidade. Sensibilidade, o anelado? Por exemplo, o meu, ele tá reto, então eu já vou direto no ponto. Mais objetividade. E o anelado é aquela questão do natural, inclusive de se envolver mais com as pessoas, com o ambiente. Faz sentido, né? Que ali é uma espiral que está se envolvendo. Sim, e é isso mesmo. Quando a gente observa a forma e entende o que ela transmite na nossa comunicação, fica muito mais fácil. Tanto que eu trabalho com as linhas, com as formas e com as cores. Quando você entende quais são suas linhas, suas formas, suas cores, e o que elas representam na sua comunicação, o que elas mostram para as pessoas de positivo e o que elas mostram, não vou chamar de negativo, mas que talvez te atrapalhe um pouquinho em algum processo, em alcançar algum objetivo, algo que transmita uma certa insegurança. De repente, a pessoa tem um traço ali que reforça uma insegurança dela e ela nem sabe. E, de repente, é onde ela mais foca na hora de se vestir ou de se maquiar. E você capta isso só pela imagem. A mente inconsciente vai lhe captando. Dá um exemplo pra gente, Carol. Tem um estudo da leitura. Então, eu faço o estudo do desenho do rosto da pessoa, do formato da sobrancelha, da espessura da sobrancelha, como que ela tá penteada, os olhos a mesma coisa, como que é o formato dos olhos, se é um olho um pouco mais caído, se ele é reto, se ele é amendoado, o nariz também. Então, o nariz, se ele é mais larguinho, se ele é fino, se ele é pontudo, se a ponta é pra cima, se a ponta é pra baixo, se a narina fica exposta, não fica, ufa! E vai embora. É bem detalhado, bem detalhado, assim, e é bem criterioso. E falando um pouco mais dessa questão das formas e das cores, quando você vai executar esse dress code, você faz uma associação entre... Né, essa questão da linha, da forma. Por exemplo, uma linha reta significa o quê? Uma cor mais neutra significa o quê na sua percepção, falando de cultura organizacional ou de expressão? As linhas, isso na verdade é algo que o nosso cérebro, ele identifica desde os primórdios. Então, ele observa as linhas e as formas e cria objetos. A partir de 4 linhas básicas, ele já consegue formar, por exemplo, um quadrado, um círculo, através das linhas verticais, horizontais, das diagonais e também das curvas. Então, através dessas 4 linhas básicas, nós temos todas as outras formas. Quando o nosso cérebro, ele olha essas formas, ele vê se isso representa uma ameaça ou não para ele. Olha só, gente. Isso desde os primórdios, homens das cavernas, que não tinha nem a comunicação, era ali gesto, né? E era aquilo. O ataca ou foge. Que isso na ciência da felicidade é super, né, neurociência, é a questão do estado que você fica ali, né, em relação àquela situação. Então, isso tem na imagem também. Tem na imagem também, através dos nossos traços, das nossas linhas naturais, então, que é o cabelo, a face, o corpo, o gestual. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um gesto mais duro, são linhas mais retas. Uma pessoa que tem um gesto mais suave, são linhas mais curvas. Então, até no gestual a gente consegue observar isso. E essas linhas, as linhas retas, elas trazem uma energia mais yang, uma energia de força, de poder, de energia, uma energia masculina. E as energias mais suaves, onduladas, curvilíneas, é a energia yin, que é feminina. Ela é suave, conectada à lua, ao sereno, ao cuidado. Então, tem essa diferença e a gente consegue observar isso. Então, nos nossos traços,
naturais no nosso físico e também através das roupas. Então, por exemplo, um blazer, ele tem, principalmente se é um tecido um pouco mais rígido, ele tem linhas mais retas, mais de estrutura. Então, ele traz essa energia mais yang. Então, quando as mulheres foram lutar pelo mercado de trabalho, o que elas colocaram? O blazer, com umas ombreiras gigantérrimas. É mesmo. Sim. Gigantérrimas. E por quê ombreira gigantérrima também? Porque muda ali a fisiologia, fica com um ombro maior em relação à proporção do resto do corpo, em relação principalmente ao quadril. Esse é um corpo muito característico de energia yang e masculina, que é a energia da força, da ação. Então, percebe que tem tudo a ver ali a comunicação que elas usaram para poder fazer o manifesto, que é trazer aquela força, aquele poder na imagem e de ir à luta. Isso naquela época, né? Agora naquela as coisas já estão super diferentes. E assim, você falou aqui no início, nos bastidores, você falou uma coisa que para mim importa muito nessa questão do propósito, que quando você começou essa questão da imagem, você não queria só a imagem, né? Mas o algo mais. E eu entendo, Carol, assim, como uma pessoa que trabalha, né, auxiliando organizações e líderes, que essa questão de autoconhecimento é um processo de cura interior, né? E você já percebeu, na sua trajetória, como você percebe essa questão da transformação da pessoa de fora para dentro? Porque às vezes a pessoa faz muito autoconhecimento, mas não reflete a imagem. E dá para começar uma mudança de dentro a partir do de fora, assim, você olhando por fora, né? Ou seja, eu uso o blazer muito rígido, mas agora eu quero algo mais flexível. Eu quero ser flexível, eu não estou flexível dentro, mas fora eu quero. Tem isso, Carol? Tem sim, tá? Inclusive, a consultoria de imagem, ela é, assim, fantástica em relação a isso, e ainda juntando com esse meu método, por quê? A roupa, ela também funciona de fora para dentro. Então, por exemplo, uma pessoa com depressão, você pode usar determinadas peças de roupa que vão auxiliar a dar ali um up nela, em relação à forma, em relação principalmente à cor também, porque a cor, ela atua diretamente no nosso sistema límbico, então nós não racionalizamos. Tudo que nós vemos passa primeiro por um processo emocional, depois para o consciente, depois para o racional, só que isso é muito rápido, muito rápido. Então a gente acaba não percebendo. Quando a gente começa a processar a informação de algo, já passou pelo emocional, a gente já fez o pré-julgamento, já tem ali uma emoçãozinha gerada. E de dentro para fora, a mesma coisa. Então, por isso, esse meu desejo, que, nossa, transforma muitas vidas, eu fico muito feliz com isso, ele é fantástico, porque é de dentro para fora e de fora para dentro. Sim. Então, a pessoa não tem saída. Ou melhora, transforma, né? Então, é um mito esse negócio de falar que tem que estar perfeito para fazer uma consultoria de imagem, porque eu já ouvi muito isso, né, de amigas, não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que estar melhor comigo mesma. Não, a consultoria de imagem, ela faz ela é um gatilho para essa transformação. Inclusive, ela ajuda. E, nossa, eu escuto muito essa questão de peso. Eu vou contratar, quero muito fazer, mas vou contratar quando eu emagrecer. Uhum. Não tem por que esperar emagrecer. Na verdade, a questão do esperar emagrecer é uma forma de procrastinar. De falar, não, deixa, eu vou olhar pra mim depois, lá na frente. E não tem o porquê esperar. Porque a gente vai trabalhar o seu corpo de acordo com da forma que ele está agora. Você não vai perder a consultoria. Porque o que vem inconsciente na pessoa nossa, né, eu vou pagar para fazer a consultoria, mas aí eu vou emagrecer, depois eu vou ter que fazer a consultoria de novo. O que você pode fazer é fazer uma atualização, mas você não precisa começar tudo do zero. Então, por exemplo, a análise de cores. A análise de cores não vai mudar, não é porque você emagreceu que a sua coloração vai mudar. Até porque a coloração que eu trabalho também é um método diferenciado, não é um método enrijecido. Você tem a sua própria cartela de harmonia de cores estéticas, que são as cores que harmonizam com as suas cores naturais. E eu também entrego uma cartela estratégica, que são as cores que vão te ajudar a você alcançar o seu objetivo. Então, se você está em processo de emagrecimento, ter uma cartela estratégica vai te ajudar muito. Você vai saber quais cores vão acelerar o seu metabolismo, que vai te ajudar a perder peso, qual vai te dar mais ânimo. Para tudo, gente, que a gente quer saber. Qual cor que... Isso é geral ou por pessoa? Mas tem uma cor que acelera o metabolismo? O vermelho. O vermelho e o amarelo também. Eles ativam mais a corrente sanguínea, são estimulantes, são cores quentes e extremamente estimulantes. Gente, a dica aí, gente. Porém, precisa tomar cuidado, por exemplo, se uma pessoa ela é extremamente ansiosa,
e muito impulsiva, precisa tomar cuidado com essas cores. Por quê? Pode gerar na pessoa essa vontade de agir mais, e aí, passando ali do certo limite, pode gerar um pouco de agressividade. Então, uma forma mais ríspida de responder, uma atitude um pouco mais grosseira. Então, precisa tomar cuidado. Até porque elas atuam no nosso inconsciente, no nosso emocional. Então, precisa tomar um pouco de cuidado no como usar. Por isso é importante fazer a coloração, porque aí eu faço a indicação de acordo com o traço comportamental da pessoa. Sim. Então, como ela vai usar essa cor? Para dar um up. Por exemplo, pessoas com depressão. Então, também pode usar as cores para dar aquele up, aquela animada. E é que eu sempre falo para as pessoas, aquele dia que você não tá muito animado, que roupa que você coloca? É sempre o preto. A pessoa sempre vai pro preto. Por quê? Porque preto é ausência de luz. Na verdade, as cores que nós temos são aquelas cores que a gente vê no arco-íris. E cor é luz. Então, quando vem a gota d'água, né? A gente só consegue ver em dia chuvoso, arco-íris, porque vem a gota d'água. E aí vem a luz. E aquela gota d'água, o que ela faz? Ela corta meio que a luz. Vou fazer aqui entre aspas. Corta ali a luz em fatiazinhas, que é onde a gente consegue ver cada cor. E cada corzinha daquela tem uma frequência de onda diferente. Uau! Por isso atua no nosso inconsciente de forma diferente. Até porque nós somos energia também. Nós temos frequências também diferentes. Então, quando a gente tá triste, a gente tá numa determinada frequência. Quando a gente tá feliz, a gente tá vibrando numa frequência extremamente alta. Por isso que eu não ingesto os clientes na cartela de coloração. Porque é que eu falo pra eles, de repente tem uma cor que não é da tua cartela, mas você tá morrendo de vontade de usar. Você vai se conectar e você vai ficar bem. A cor não vai te sabotar. Não vai, porque você está em ressonância com aquela cor. Então, na verdade, ela vai te ajudar. E é lógico que também, às vezes, você não tá em ressonância com aquela cor, mas você precisa daquela cor. Você pode usar. Que é a inteligência emocional. Você vai usar ali a cor de forma estratégica pro seu dia, pro que você precisa. Então, assim, é muito interessante essas dicas que você está dando pra gente. Eu tô com vontade de fazer seu curso, tá? Só uma observação. E as lideranças dentro das organizações, por exemplo, quando percebe que um colaborador, uma pessoa que está vestindo preto demais, isso tudo é integral, né, Carol? A gente não é uma regra igual você está ensinando aqui pra gente. Não é isso, desce dessa forma. Mas pode ser indício. Né? Então, a imagem é um gatilho também para o líder, para o gestor, perceber como liderar aquela pessoa, né? A partir de uma percepção com essas informações que você está trazendo. Sim. Então, quando a gente pensa em consultoria de imagem, o negócio é muito amplo, né? Falando de expansão de consciência. E, Carol, eu fiquei muito curiosa quando você falou essa questão, por exemplo, do emagrecer, né? Porque eu já passei por isso. Né? E a gente se sabota mesmo. Na verdade, a gente procrastina e se sabota. Tem alguma... eu sei que é um trabalho mais profundo e quem quiser te procure, né? E também vai aprofundar mais. Mas tem algumas dicas em relação a, por exemplo, o corpo, algum formato do corpo versus relação com pai, com mãe, algum trauma de infância. Só 2 dicas, assim, só pra gente, né, aproveitar e conhecer um pouco mais esse trabalho mais profundo que você faz. Tem sim. Inclusive, essa questão de excesso de peso, tem pessoas que têm dificuldade imensa de perder peso, faz dieta, faz regime e não perde peso no geral. Normalmente, são pessoas que têm alguma questão em relação à mãe durante a infância. Então, se sentiu desprotegido e, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo aqui em relação com a mãe, não é crucificando ninguém, não é culpando ninguém, mas quando nós somos crianças, nós temos uma percepção diferente da realidade, do que acontece no ambiente e das ações do nosso pai e da nossa mãe. Então, de repente, nós temos mais 3 irmãos que não têm o mesmo problema e viveram a mesma situação. Por quê? Porque eles absorveram, eles enxergaram aquela situação de uma forma diferente. Então, não existem culpados, mas é a forma com que nós percebemos. Ai, nossa, mas então por que eu percebi assim e meu irmão percebeu de uma forma diferente? Aí já é uma evolução individual para cada pessoa. São processos que nós temos que passar aqui na nossa vida para a gente poder evoluir. Então, por exemplo, a Carol menina, a Carol criança via os pais de uma forma. Hoje a Carol mulher, adulta, vê os pais de uma outra forma.
Então, de repente, seus pais têm a mesma reação que tinham antes, mas hoje você pode enxergar de uma outra forma. Você não precisa enxergar com aqueles olhos de criança. Então, se perdoar os pais, não ficar com mágoas presas. Isso é muito importante. E, então, se de repente tem essa dificuldade, trabalhe o lado espiritual, trabalhe o interno, busque curas. Eu sempre indico fazer constelação familiar, PNL, que é excelente. Eu já fiz esses trabalhos, eu acho assim fantástico, maravilhoso. E ajuda muito, 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 muito a desbloquear. Às vezes tem coisas que acontecem quando a gente é criança que a gente nem lembra. E aí acaba repercutindo na nossa vida adulta. Então é muito bom fazer essa cura. Inclusive, uma das especializações que eu fiz foi a psicanálise, para poder atuar assim de forma integral, realmente de dentro para fora, ajudando cada pessoa, cada cliente. Então, às vezes eu ajudo o cliente e ele nem tá sabendo. Eu tô vendo ali a vida dele, o sofrimento dele, a dor que ele nem tá sabendo que ele teve, da onde veio. E aí eu só vou ali meio que encaminhando, endireitando para a pessoa seguir ali no caminho, conseguir enxergar as sombras. Uma outra queixa também, barriga. A famosa barriguinha, que isso acomete muito, tanto homens quanto mulheres. A barriga, nós temos os nossos principais órgãos, nossos órgãos vitais. Sim. Que se acontece alguma coisa, a gente desencarna, a gente falece. Então, a gordura, o que ela faz? Qualquer parte do nosso corpo onde acumula gordura é uma forma de proteção. Então, você está se protegendo. Isso também tem a ver com quem não consegue perder muito peso. Então, do que você está se protegendo? Se não for, de repente, algo relacionado à mãe, do que você está se protegendo? Do que você está com medo? Por que você está criando essa camada de gordura entre você e o meio? Por que você não quer se envolver com o meio, com as outras pessoas, com as situações? O que está acontecendo? E na barriga, só na barriga localizada, eu já atendi um cliente, ele, Carol, já fiz regime, já fiz dieta, vou na academia, mas a ponchetinha, homem ainda. Sustentou o pão, tirou o glúten, tirou o arroz, tirou tudo. Parou de tomar cerveja, falou, mas continua a pochete, me ajuda. Aí a gente trabalhou na vestimenta, como que ele poderia driblar a situação e até impulsionar a perder a barriguinha. E é o que eu falei pra ele, a barriga, o que ela tem a ver? Não tem aquela famosa expressão, a pessoa tá empurrando com a barriga. Qual situação você está ali meio que, vamos dizer, procrastinando? Que você não está dando andamento, você não está enfrentando. Tem alguma situação ali que está te deixando com medo, com o pé atrás, que você não está indo avante, não está tendo coragem para agir. Então, isso é muito, muito importante. Uma outra coisa também, no quadril. Então, gordura localizada no quadril, culote. Muita mulher reclama também em relação a culote. O culote, eu falei da mãe aquela hora, agora é o pai. Normalmente, são pais que estavam um pouco ausentes na vida da menina, na infância. Mas ausente não precisa ser necessariamente ali o corpo físico. Mas, de repente, é um pai que trabalhava muito, e saía cedo para trabalhar, voltava tarde em casa. E aquela menina se sentiu, poxa, desprotegida, que não tinha ali a presença do pai, não tinha a atenção do pai. É como ela processou. Lógico que nem todas as meninas vão ter, como eu falei lá atrás, vão ter enxergar dessa forma. É muito de pessoa para pessoa, como a pessoa enxerga. E isso a gente não tem domínio, não tem como falar, meu filho vai enxergar assim, o outro vai enxergar. Não tem como saber, é muito individual. É da pessoa. Então, pode gêmeos viver ali a mesma situação, um pode encarar de uma forma e outro de outra, porque é da pessoa. Igual você falou, cada mente vai perceber de uma forma, de uma forma. E para uns vão ter uma percepção mais apurada, outras mais distorcida. E isso leva para a vida dela. Gente, então não tem jeito de enganar mais, né? De se auto-enganar, né? Ou seja, os sinais estão todos no nosso corpo e na nossa forma de se relacionar. Carol, e falando agora do dress code, né? O que seria um dress code? Porque é uma palavra, né, que parece num primeiro momento a gente entender, mas o que é um dress code? O dress code, ele é, ao pé da letra, é o código de vestimenta. Então, é o código de se vestir. E o dress code, o código de se vestir, não precisa necessariamente estar ligado a uma empresa. Mas, por exemplo, pode ser um evento. Então, eu fui convidada para um casamento. O traje é passeio completo.
Então, o dress code é passeio completo. Então, o código de vestimenta. O código de vestimenta, ele existe por quê? Nós vivemos em sociedade. Então, é uma forma de nós nos relacionarmos com as outras pessoas e nos sentirmos inseridos naquele ambiente. E não tem ninguém a mais, ninguém a menos. É uma forma de nos comunicarmos ali na mesma linha, na mesma linguagem. E quando a gente fala do dress code corporativo, porque isso que você está trazendo tem muito a ver com os indivíduos. E quando a gente fala do dress code corporativo, são as regras dentro da organização que os funcionários eles têm que seguir para estar alinhado com aquela cultura? Seria isso? Como é que funciona essa questão do corporativo? Normalmente, cada empresa tem a sua cultura de dress code, porque ela tem que estar conectada com a identidade da empresa. Então, quais são os valores que essa empresa ela transmite para os clientes dela? O funcionário, eles têm que estar conectado com esses valores. Por quê? Ele vai ser o cartão de visitas da empresa. Ele vai representar a empresa, principalmente profissionais que vão a campo, que fazem reuniões com pessoas externas. Então, ele precisa ter essa preocupação com a identidade. Até porque isso vai refletir não só no resultado da empresa, mas no resultado da carreira dele também. Sim. E sem falar que existem algumas considerações que a gente tem que levar em conta, que é o ambiente de trabalho. Então, não é um ambiente de balada, não é um ambiente de paquera. Então, por exemplo, decote, peças muito transparentes, saias muito curtas. É preciso evitar. Homens também com camisa muito aberta ou muito agarrada, que fica o músculo extremamente aparente, que às vezes dá a impressão que vai rasgar a camisa. Então, precisa tomar muito cuidado, porque ali não é ambiente para isso. Ali é um ambiente que o intelecto tem que se destacar, a empresa tem que se destacar, o produto da empresa, o serviço da empresa. Então, a gente precisa se preocupar muito em relação a isso. E quando tem um dress code da empresa, a gente sabe que tem uma cultura ali. Então, é a cultura da empresa impressa nos funcionários. Por isso, inclusive, é importante o profissional, ele se identificar com os valores da empresa. Sim. Porque aí é literalmente vestir a camisa da empresa, né? É. E tem alguma relação, assim, de receita versus... imagem, assim, por exemplo, uma pessoa, dependendo de como ela se veste, ajuda a aumentar o faturamento dela, do negócio? Tem alguma... Tem total. Até porque nós somos extremamente visuais. Então, primeiro a gente compra com os olhos. E depois a gente começa a observar as outras coisas. É igual comida. Sim. Então, quando a gente vê a foto de um lanche bonito e a foto de um lanche mais ou menos, a gente vai querer comprar ali a foto do lanche bonito. Você vai pedir ali no aplicativo a comida, você vai pedir o que tá com a foto mais bonita do que o outro. E a nossa imagem é a mesma coisa. Então, a sua imagem, ela vai demonstrar a sua competência. O quanto você se preocupa com a sua imagem, você se preocupa com os outros. É uma forma de você chamar atenção para o seu conhecimento também. É lógico, você pode desmistificar depois, estar toda desarrumada, mas ser uma profissional extremamente competente e provar isso, pode. Só que o caminho vai ser mais longo. E tem uma questão de alinhamento interno também. Isso está me lembrando um fato da minha própria história, que quando eu comecei meu processo de transição de carreira, eu tinha mais vontade de me arrumar. Era engraçado, assim, trabalhando em grandes empresas, eu me arrumava, assim, super... assim, um pouco até desleixada. Mas para atender um cliente ou para atender uma pessoa, eu estava tão feliz e tão alinhada com aquilo que eu queria me preparar muito, né? Então, de novo, essa questão que você traz aí do autoconhecimento, do alinhamento interno. É muito lindo de ver, né? Que, de novo, a gente cai na mesma vala. Começa a se autoconhecer, começa a falar a verdade para você, é de dentro para fora e de fora para dentro. E essa questão do dress code com a diversidade, porque hoje as empresas estão muito preocupadas com essa pauta, né, da diversidade, onde as pessoas buscam serem elas mesmas. E aí, quando a pessoa quer ser ela mesma, mas o dress code, ele tem uma certa distância daquilo que a pessoa quer ser. Como é que os líderes devem lidar com isso? Como é que as organizações e as pessoas devem resolver esse problema na sua visão? Primeiro, chamando a Carol. Boa, Carol. Não é à toa que você fez marketing, né? Boa. Aí depois,
Aí depois eu vou ensinar que é possível a pessoa unir o perfil dela, o traço comportamental dela, o estilo, o gosto pessoal com a identidade da empresa. Então, ela pode fazer isso através de um corte de cabelo, de um desenho de uma barba, de uma maquiagem, da cor da roupa que ela vai usar. Olha isso, desenho de uma barba. É. Gente, os homens, olha isso, desenho de uma barba. Porque quando a gente fala de imagem pessoal, vem muito mulher, né? Até porque as mulheres são mais vaidosas. Aliás, os homens estão cada vez mais vaidosos. Acho maravilhoso isso. Tem que se cuidar também, tem que se cuidar. E eles também podem transmitir ali a essência deles através da imagem. Então, é a cor de uma peça, é o formato, a lingerie. Então, a sua roupa íntima. Então, por exemplo, quem tem um estilo muito sensual pode usar numa roupa íntima uma peça ali que goste, que se sinta confortável. Porque no ambiente de trabalho, lógico, você não vai colocar uma peça transparente, uma peça extremamente decotada ou extremamente justa. Aliás, peça justa não é ideal usar em nenhum lugar. No máximo, rente ao corpo. Mas aquela peça marcando, o botão explodindo, querendo gritar. Que parece que vai voar na sua cara o botão. É extremamente desagradável. Inclusive, mostra um ego muito inflado. Ah, é? É, então precisa tomar muito cuidado. Porque a pessoa tá querendo se mostrar demais, né? E normalmente quem quer se mostrar demais é porque precisa provar algo. É porque não tá seguro de si. Ah, e de novo, volta lá no pai e na mãe e vai olhar essas questões internas, né? Como é que isso tá... Nossa, que interessante. Ou até, não necessariamente, nesse caso, de pai e mãe. Mas existem crenças que a gente acaba criando em adulto também. Então, às vezes, uma pessoa fez um comentário sobre alguma coisa e aí você pegou aquilo pra você. Você absorveu e tomou como verdade. Sim. Então, eu já atendi uma cliente, por exemplo, que ela não usava calça porque o marido uma vez falou que ela ficava feia de calça. Nunca mais aquela mulher colocou calça antes da Carol. Por necessidade de aprovação, né? Do marido. Exatamente. E era uma mulher adulta, mas por conta do que ele falou, gerou ali uma crença nela. Por quê? Porque o eu dela não estava fortificado. Então, bateu ali uma insegurança nela. E, Carol... E ele também, né, foi desrespeitoso em falar dessa forma. Sim. E, Carol, então, nessa questão do dress code corporativo versus diversidade, o que você está sugerindo, se eu entendi bem, é um diálogo entre as partes e trabalhar muito no sutil, né? De outras formas, essa questão da identidade da pessoa. E falando de dress code na questão da pandemia, o que mudou? Porque a pandemia mexeu com todo mundo, né? Ficou todo mundo assim, doidão. Inclusive, tem um vídeo super engraçado, não sei se você já viu, da Porta dos Fundos, que uma reunião, depois eu te mostro, uma reunião corporativa, né? E tem lá a pessoa toda descabelada, né? O dress code foi assim, surgiram vários memes, né? Mas vários memes, né? Porque a casa foi para a empresa foi para casa. E como é que ficou isso? O que mudou de dress code depois da pandemia? Mudou que muita gente começou a usar camisa com a parte de baixo do pijama. Mas é o que eu sempre falo, não é porque você tá na sua casa que você precisa estar relaxado. Porque é o seu ambiente de trabalho, quer queira, quer não, mesmo estando ali no online. Então, é preciso respeitar isso. Porque a outra pessoa que está ali do outro lado, de repente, ela pode, inclusive, estar na empresa. Não é porque você está na sua casa que você tem que ficar ali à vontade. Então, é manter o dress code. É a minha recomendação. Sim. Manter o dress code. A não ser que seja algo que a empresa tenha dado uma flexibilidade, ou aquele cliente é um cliente que você sabe que é um cliente mais flexível, já está meio que acordado anteriormente. Mas é que eu sempre falo, se for para errar, erra para estar bem vestido. Sim. Erra pra mais, né? Erra pra mais, pelo amor de Deus. Gente, eu vou no mercado de salto alto. Eu sou dessa. Sabe por quê? Às vezes você pede uma oportunidade, um network, de você não estar com a imagem adequada. Você vai comprar um pãozinho na padaria, não precisa de chinelo, com roupa rasgada, aquela camiseta que ganhou de propaganda. Aliás, essas camisetas, pelo amor de Deus, gente... E a mente inconsciente, ela capta, igual você ensinou pra gente, né? Capta. Uma reunião que eu fiz, inclusive, com o Fernando, da Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, eu até falei, nossa, Fernanda, a primeira coisa que eu falei na reunião, você está de terno para fazer uma reunião comigo? Você está voltando? E era logo cedo, né? E ele falou, não, Leide, isso é um cuidado que eu tenho, né? Porque eu acho que é um gesto de respeito em relação à pessoa que eu estou interagindo e comigo mesmo. Então, eu achei isso de uma consciência, de uma qualidade de presença. Isso também remete a uma não preguiça, né? Pelo menos na minha forma de ver.
E, Carol, conta aqui pra gente. Uniforme e dress code. O que o uniforme ele representa nesse contexto do dress code corporativo, na sua visão? O uniforme, em algumas áreas de determinadas empresas, ele é necessário. Principalmente uniformes que são de segurança. Então, eles são extremamente necessários. Nem sempre eles são bonitos. Mas, quando esse é o caso, a pessoa pode adequar. Então, novamente, ao cabelo, a maquiagem, no caso dos homens, a barba, a lingerie também, a roupa que está usando por baixo, de repente até uma meia. Então, uma meia ali que a pessoa goste. Unha, então pintar a unha numa cor que goste. Então, esses detalhes, eles fazem diferença. Um perfume, então um perfume que a pessoa gosta. E perfume, até aproveitando... Ia ser a próxima pergunta, o cheiro. Ai, tem gente que toma banho de perfume. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Perfume é gotinha no pescoço, no pulso e tá ótimo. Não precisa mais do que isso. Ah, vou repassar depois do almoço. Você não tá sentindo, porque o seu olfato já acostumou com a fragrância. Mas a outra pessoa, para ela, não. Então, se você vai repassar, vai ficar muito forte, muito intenso. Isso pode gerar incômodo na outra pessoa. A gente tem que pensar que o vestir, ele não é só pra gente, mas é para as outras pessoas. E quando a gente pensa no próximo, no outro, a gente gera empatia. Sim. Porque a vida é isso, é viver em sociedade. Sim. Ninguém vive numa vida isolada. Então, a gente tem sim que pensar no próximo, respeitar o próximo. Então, é importante ter esse cuidado. Geralmente, as empresas colocam essa questão de cheiro no dress code? Dificilmente. É mais uma percepção mesmo, né? Inclusive, as empresas, antigamente, elas tinham, quando você assinava o contrato, que você entrava na empresa, tinha no estatuto a forma que você deveria estar vestido. Hoje, por lei, não pode ter, não tem. Então, o que as empresas fazem? Contratam profissionais... Carol. Boa, Carol. Contratam profissionais para ensinarem os funcionários a usar. Mas não de uma forma ali rígida. Você tem que usar isso. Coercitiva, né? Inclusive, nem é a linha que eu trabalho. Nunca gostei de trabalhar dessa forma. Mas sim colocando para ele que ele, entendendo a importância do vestir, tanto de acordo com a empresa, tanto de acordo com o próprio estilo pessoal, com o traço comportamental, respeitando tudo isso, ele vai crescer dentro da carreira dele e vai também ajudar a empresa a crescer. Então, assim, todo mundo cresce. Isso é lindo, é maravilhoso, porque todo mundo passa a crescer. E a gente começa, inclusive, a ajudar a economia, a sociedade. Então, é um trabalho em conjunto, é coletivo. É coletivo. E tem dress codes também, falando de indivíduos, para quando a pessoa não quer estar assim, vamos dizer, para uma festa, tem coisas mais leves, né? E falando dos tipos, quais são os tipos de dress code que a gente pode elencar, assim, por exemplo, para festa, para viagem? Como é que funciona? Ou o dress code é o resumo disso tudo, se eu entendi bem? O dress code é uma forma de se vestir, é um código de vestimenta de acordo com alguns locais. Ah, ok. Então, por exemplo, para vestir, no caso, se você for viajar, por exemplo, através da empresa, sim, você tem que seguir um código. Sim. Porque você está indo pela empresa porque é trabalho. Sim. Férias é a sua vida. A sua vida. Então, se a pessoa está viajando a trabalho pela empresa... tem uma regra ali também para ela seguir, nesse sentido que preconiza o dress code. Ela precisa tomar cuidado, porque nessa viagem não vai ser visto só como uma pessoa, mas vai ser como uma pessoa da empresa X. Então, precisa... Tá aí o tempo todo, né, à disposição. E falando de dicas para mala, dicas gerais de arrumar mala. Ajuda a gente aí, Carol. Vou falar de camisa, que camisa é uma coisa meio chatinha de colocar na mala, porque aí chega, tá toda amassada. Mas uma dica que eu tenho é deixar com o botão todos fechados e colocar num saquinho plástico. E dobra só as mangas, cruza, como se fosse cruzar os braços e coloca ela o mais aberta possível na mala. Se tiver que fazer dobra onde tem costura, que é a forma que mais vai minimizar o amassado. E dentro do saquinho, como ela vai ficar ali meio folgadinha, meio dançando dentro do saquinho, então não vai ter tanto atrito. Sim. Então, não vai amassar tanto. Por quê? É lógico que o ideal é que você chegue no lugar, aliás, já se informe antes, se no lugar tem o lugar para poder passar a camisa. Mas, caso não tenha,
pelo menos a camisa não vai chegar muito amarrotada. Então, é bom sempre estar precavido. E uma misturinha de álcool com água. Então, você faz 2 misturas de água para uma de álcool e borrifa. Enquanto tá tomando banho, coloca ali dentro do banheiro, no cabide mesmo. Olha. Porque ali o vapor mais essa misturinha já vai desamassando. Tem gente que coloca um pouquinho de amaciante também. Eu ainda não fiz esse teste com amaciante. Mas... E depois da pandemia também, álcool não é um problema, né? Não. E, Carol, falando assim da sua trajetória e de histórias de pessoas que você, ou empresas que você já atendeu, tem algum caso que você, assim, que é memorável, que você fala assim, nossa, esse aqui eu gostaria de contar? Pode ser também alguma empresa que você passou a admirar em função desse trabalho que você faz, que é um trabalho, né, de autoconhecimento, seja da pessoa ou da empresa, que você gostaria de compartilhar com a gente? Tenho 2 casos, um de empresa e um de pessoa física, de cliente final. De empresa, teve uma empresa que eu fui criar uma palestra, e aí sempre que eu vou criar as palestras, por mais é lógico que o tema seja um tema que acaba permeando meio que o mesmo assunto em todas elas, eu sempre dou uma mexida para adequar, lógico, a identidade de cada empresa. Então, eu vou estudar aquela empresa antes de falar de dress code dentro dela. E teve uma empresa que eu fiquei apaixonada. É que eu não posso falar o nome da empresa. Mas eu falei, nossa, me deu até aquela vontadezinha. Falei, nossa, será um CLTzinho? Voltar para o mundo corporativo. Ou, de repente, algum projeto, aí PJ, será? Eu fiquei, assim, encantada mesmo. Mas o que te encantou? Aí é uma parte que me interessa muito, falando de cultura, né? Eu senti, assim, pelo estudo que eu fiz... não vivenciei, então não posso dizer se de fato é assim que funciona, mas por toda a pesquisa que eu fiz, é uma empresa que ela dá muita liberdade para o funcionário colocar as ideias. Então, assim, eu venho de um mundo corporativo e eu sempre fui aquela que na reunião eu discordava das estratégias. Eu pulava da caixa. E as pessoas não concordavam com as minhas estratégias. E tá bom, não quer concordar, então tá, né? Faz a estratégia da maioria, voto vencido. Paciência. E nessa empresa eu percebi que eles dão muito ouvido às pessoas. A escuta é muito importante. Tudo na nossa vida, né? A gente vai se relacionar com o filho, com o marido, no ambiente de trabalho. A escuta ela é muito importante. Se a gente não escuta o outro, a gente não consegue se comunicar. Fica um ego muito inflado, né? Só eu, a minha fala. Então, a escuta ela é muito importante para que haja essa troca e o crescimento mútuo. Importante falar que a autonomia é um dos pilares de bem-estar psicológico dentro das empresas. E que deixar as pessoas falarem é uma metodologia ligada à autogestão e colaboração e que gera um propósito genuíno dentro de uma empresa. Então, isso é humano, né? Então, você conectou com o humano, né? É o básico, né? De novo, é o básico. E a questão do indivíduo? Qual foi o case do individual que te brilhou os olhos, assim? E o olho dela, vocês não estão vendo, gente, o olho dela tá brilhando aqui de falar. Todo mundo fala. Qualquer dia eu vou começar a falar no espelho. Aliás, vou pegar o vídeo depois pra ver. Todo mundo fala que eu começo a falar da carreira, o olhinho já... Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Sim. Eu falo que é hobby job. Hobby job. Hobby Nunca job. tinha ouvido essa expressão. Gostei. Vou roubar, tá? Pode pegar. Hobby job. Teve uma cliente uma vez que ela me contratou pra gente montar look. Então, tem um serviço que chama Closet Detox. Então, eu fui no armário dela, no closet, pra conseguir montar novas combinações pra ela, porque ela tinha muitas roupas e queria montar de formas diferentes, valorizar o corpo dela e usar mais no dia a dia. E nós começamos a montar as peças e aí as primeiras imagens, eu tiro foto do cliente, porque depois eu entrego um dossiê pra ele, um book com todas as imagens e as fotos dos looks que a gente monta. Então, as primeiras fotos, ela tava assim, com o ombro mais pra baixo, cabecinha assim, meio de lado. E aí, conforme eu fui tirando foto e fazendo o trabalho com ela, eu fui vendo a postura dela mudar. Chegaram nas últimas fotos, ela já tava fazendo pose de modelo. Só que no meio desse processo, o que aconteceu? Eu sempre pergunto pro cliente, tem alguma coisa que incomoda no seu corpo, que você não queira mostrar? É aquele bate-papo, é a escuta. E ela falou, eu tenho uma barriguinha que me incomoda. Eu não gosto dessa barriguinha. E ela tinha uma nenê que tinha, acho que ia fazer 1 aninho, tava próximo de 1 aninho de idade a neném. E aí eu falei pra ela, vamos na frente do espelho. Mostra pra mim, onde que você tá vendo a barriga? Ah, e aqui, ó, tá vendo? Tá meio saliente.
Aí eu falei pra ela, falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, endireita a sua coluna, fica com a coluna ereta, alinha os seus chakras, se conecta a Deus, ergue a sua cabeça, fica mais perto do Pai. E aí, no que ela fez isso, eu falei, cadê a sua barriga? Ela, meu Deus! Não tinha barriga, não tinha. Era ilusão, era a postura dela, era o desânimo dela que estava ali. Ou seja, a fé levanta e tira a barriga. E tira a barriga. Em todos os Segura sentidos. na mão de Deus e vai. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. No sentido da crença e no sentido aí da postura, né? E ela, além do mais, ela tinha um pouco de insegurança, porque eu percebi também que ela chegou um horário que eu vi que ela já ficou meio apressada, porque o marido já ia chegar em casa, ela não queria, ela não me falou, mas é lógico que eu consegui entender isso, que ela não queria que o marido visse que eu estava lá. Acredito que para ela não se sentir, talvez, como fala, incapaz. Tipo, eu não tenho competência para me vestir, tem que contratar alguém. Crença, né? Né? Exatamente. E só sei que, nossa, a partir daí, as poses... Aí ela mesma já começou, Carol, e essa blusa com essa saia? Então, assim, nossa, foi... E é isso que acontece. E é que eu falo... Nossa, e isso é uma coisa, assim, que me preenche tanto, sabe? É o que eu falo. Isso, assim, é o maior retorno que eu posso ter do meu trabalho. É isso. E aquele brilho no olho do cliente. E isso, assim, seja cliente corporativo, cliente final. Então, assim, isso me preenche a alma mesmo. É pra isso que eu tô aqui. Sim. E é isso que eu falo, o trabalhar de dentro pra fora. Porque eu poderia apenas ter trabalhado ali as formas normais, ter tentado deixar o corpo dela padrão. Ela tinha um corpo mais retinho, retilíneo, não tinha muita cintura. Só que eu não trabalho essas regras. Eu trabalho realmente o que vai deixar a pessoa feliz, o que vai satisfazer ela esteticamente e estrategicamente. Então, a gente já trabalhou a estética, então nós montamos looks totalmente novos, revigorantes para a imagem dela, e estrategicamente. Então, estrategicamente para o lifestyle dela e também elevando ali a frequência, a energia dela, a vibração, alinhando os chakras, alinhando a coluna e perdendo a barriga. Olha só, perca a barriga com a Carol. Essa promessa é boa, viu? Essa promessa... Ou seja, você trabalha os princípios, não necessariamente as regras, né? As regras, elas podem ser quebradas dentro... É como se isso fosse a rodinha da bicicleta, mas o que eu estou percebendo no seu trabalho, na visão de mundo que eu tenho, é que você eleva a consciência da imagem. Né? E isso não quer dizer que tem um certo ou um errado. Tem aquilo que a pessoa está ressoando dentro dela verdadeiramente. Exatamente. Com a fé, né? De acreditar que realmente ela pode, ela consegue. E, Carol, veio uma pergunta aqui, enquanto você estava falando. O que a Carol mais se transformou nesses anos? Tem quanto tempo já que você está nessa jornada de consultoria de imagem? 15 anos. 15 anos. O que mais você está se transformando enquanto... Carol, como você se vê transformada nesse processo a partir de ajudar esse tanto de pessoas e de empresas? Você sabe que outro dia eu estava refletindo sobre isso, só que eu cheguei a uma conclusão, que na verdade, como a vida é um processo, eu acho que eu nunca vou chegar realmente em algum lugar. Porque eu sempre estou buscando mais e mais. E hoje eu me vejo evoluindo cada dia mais. Mas assim, não tem uma palavra para dizer, porque eu me vejo quando eu olho para trás, eu falo, uau, como eu cresci. E quando eu olho para frente, eu falo, nossa, eu posso crescer mais. Sim. Mas é um processo de evolução. Então, você está vendo uma Carol se evoluindo. Em constante evolução. Em constante evolução. Tem uma frase de um professor de liderança espiritual de Harvard que ele fala, assim, que é o Randaz, ele fala assim, eu até postei essa frase hoje. Enquanto eu não me conheço, eu sirvo a você. Depois que eu me conheço, eu sou você. Porque, na verdade, nós somos espelhos, né? E toda vez que você está ali trabalhando uma pessoa, você está trabalhando a si mesmo, né? Isso é na consultoria de imagem, é dentro da empresa, na venda, é na gravação do podcast, né? O tempo todo a gente está fazendo esse trabalho interno. E queria agradecer o pessoal da Êxitos.
por esse momento, essa oportunidade, para o pessoal da Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento também pelo convite. E conta pra gente como é que a gente acha, né? Como é que acha, Carol? Quais são os seus contatos, suas redes sociais, algum projeto que está vigente, que é importante falar? Fique à vontade. Eu tenho um projeto agora que é um relançamento do SOS Closet, que é um projeto que eu tinha deixado guardadinho, mas que foi, assim, de extremo sucesso. Inclusive, pessoa com depressão já fez. E, nossa, eu chorei tanto quando eu recebi o depoimento dessa pessoa. A pessoa estava com depressão, com filho autista, e fez o curso e, assim, nossa, teve a vida transformada. E hoje a pessoa trabalha com costura. Então, nossa, eu fiquei, assim, extremamente feliz. Falei, uau, é isso, é isso. Agora eu tô entendendo, tá, Fernando, por que você me chamou, assim, por que a gente tá se conhecendo, né? Porque esse trabalho tem muito a ver com a questão do propósito, com a felicidade da pessoa, né? E da organização. Então, chama SOS Closet. SOS Closet. Eu ensino a pessoa a olhar para o armário dela, ver as roupas que ela tem e conseguir montar looks com o que ela tem, sem ter que adquirir nada mais. E ela passa a entender também onde ela deseja chegar, ela trabalha o estilo dela e principalmente o autoconhecimento. Então, o primeiro módulo já é trabalhando o autoconhecimento. Se a gente não olha pra gente, não sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Tem muito cliente que eu pergunto, quais são as cores que você mais gosta? A pessoa, quais são as roupas, o tipo de roupa que você mais gosta? Peraí, deixa eu pensar. Então, assim, às vezes a pessoa... Por quê? Porque às vezes a pessoa não teve nem tempo. Não é que não teve tempo, né? Tempo a gente consegue. É questão de administrar o tempo. Mas é porque a pessoa não deu prioridade para si. Então, a SOS Closet é uma forma da pessoa dar prioridade para si. Inclusive, dentro até já desse primeiro módulo, tem uma meditação que eu faço com a pessoa. Eu coloco, inclusive, nesse primeiro módulo, o link... do mantra que eu uso para minha meditação de todos os dias. Eu ensino a pessoa a fazer o life board. O life board, ele é um mapa para a pessoa saber onde ela deseja chegar, para reforçar o mindset dela, de tudo que ela gosta e de tudo que ela almeja alcançar. Então, ele é extremamente completo. E depois vai para a parte também de montar as roupas, montar os looks, ver o que você tem no armário. E inclusive, até agora, como ele é relançamento, ele tá com um preço super, assim... acessível. Tá de graça. Corre lá, né, corre porque é por tempo limitado. É por tempo limitado. E são em 4 passos. Em 4 passos. Se a pessoa se dedicar, no mínimo, 1 hora por dia... Nossa, ela vai ter, assim, ganhos extraordinários. Ganho na vida pessoal, ganho na vida profissional. Então, as pessoas, elas deixam para investir nelas em último patamar, né? E ao contrário, a gente tem que primeiro investir na gente. Você sabe que isso eu me curei na pandemia, só fazendo um gancho aqui com isso, porque isso ressoou muito aqui em mim. Eu antes fazia maquiagem só para evento de empresa, quando eu ia dar palestra, de treinamento, então eu investia na maquiagem. Depois que acabou a pandemia, a primeira festa que teve, eu não pagava maquiagem para festa, que eu falava assim, não, é muito caro, não mereço isso, né? Eu inverti, eu falei, não, quem está primeiro aqui é a vida. O trabalho também é importante, ambos se complementam, mas tem uma vida aqui, né? E às vezes a gente tem isso, né? Às vezes tem tudo para o trabalho, às vezes a pessoa paga altos cursos para a carreira, e aí, para si mesmo, não investe, né? Só que investir em imagem é carreira também, né, Carol? É carreira, com certeza. E você falou uma coisa interessante que eu sempre falo. Usar também as roupas que tem em casa. Sim. Porque às vezes, eu vou guardar essa blusa para uma ocasião especial. Mas você não é especial? Você já é a ocasião especial. Então, não fica guardando roupa. Esse aqui eu vou usar para tal coisa, esse aqui eu vou usar. E aí, não chega o evento e a roupa fica lá. Teve uma época da minha vida que eu também não usava as melhores coisas que eu tinha. E aí foi a virada de chave que eu tive e eu comecei a implementar isso para os meus clientes, os meus cursos. Inclusive, não só em relação à roupa, mas tudo. Então, hoje, os meus talheres são de prata. Eu abri o meu faqueiro, eu uso talher de prata. Eu uso, todos os meus copos são de cristal, taça de cristal. E se quebrar? Quebrou. Ué, se quebrar, quebrou. Assim como o nosso corpo um dia também vai ficar aqui, a gente vai embora, nossa alma vai. E aí? E aí eu não vou ter usado nada. Então, assim, se tem, é para usar. É para usar. Para que ficar ali parado, mofando,
Né? Tem uma frase, isso me lembrou uma frase. É lógico que a gente vai tomar cuidado, né? Pra não quebrar. Mas se quebrar. Mas você já reparou que quando a gente toma mais cuidado, a gente não quebra e a gente passa também a priorizar, a valorizar mais as coisas. E colocar a mente em estado de presença. Exatamente. Porque a falta de atenção está generalizada, né? É. E isso que você trouxe aí de se valorizar o que, né? Assim, pegar o que você tem, me lembra uma frase de Santo Agostinho no conceito de felicidade, que ele fala que a felicidade é seguir desejando aquilo que já se possui. Né? Então, se eu já tenho esse guarda-roupa, eu posso fazer muito com ele. Com um toque da Carol, né? O SOS Closet e várias outras percepções, é só ampliar, né? Muda a percepção, muda a consciência. Então, e onde mais? Suas redes sociais? Você gostaria Isso, de... tem o meu Instagram, que é o carolnogueira.método. Sim. Tem também o canal do YouTube, então tem vários vídeos lá. Inclusive, toda semana eu tenho um quadro dentro de um programa que eu falo sobre moda e comportamento. Então, toda semana sobe também um vídeo, às quintas-feiras. Então, é Carol Nogueira Consultoria, o canal do YouTube. E aí, vocês podem me encontrar por essas redes sociais e pode mandar também um e-mail para contato@carolnogueira.site. Sim. E, Carol, para a gente encerrar, que o nosso tempo já está acabando... você poderia, por gentileza, dar uma dica de um livro, né, para quem, assim, antes de procurar ajuda, que quiser entender um pouquinho mais, tem algum livro, seja de autoconhecimento, seja de consultoria de imagem, para as pessoas lerem? O Poder do Agora. O Poder do Agora, nossa, é meio arrasou. clichê, Toca mas... aqui, Carol, toca Ele aqui. é meio clichê, mas é a presença, né? É a qualidade de presença, né? E tem mais um outro também, esse, na verdade, tem uma coletânea dele. Mas eu comecei a ler recentemente um que eu falei, nossa, que serve para agora. As 5 linguagens do amor. Que é, assim, sensacional. Sim. E aí tem para criança, para adolescente, para casamento. Enfim, ele é sensacional. Ele, nossa, eu comecei a ler, eu fiquei, assim, apaixonada pelo livro. Eu descobri ele recentemente, não terminei de ler, mas, assim, já super indico. Que vale muito a pena, muito Palavras a pena. de afirmação, tempo, serviço, é maravilhoso, né? E, Carol, você gostaria de agradecer alguém que foi especial na sua carreira pra gente encerrar? Não sendo injusta, né? Eu sei que deve ter muita gente para você agradecer, mas honrar alguém pra Deus. Gente... Ah, sim. Deus. Sim. Aqui principal. Ele é meu sócio na minha empresa, ele é meu mentor. Ele, enfim, todos os dias eu abro o braço para os céus, eu agradeço as bênçãos, já que estão na minha vida, as que eu sei que estão chegando. Agradeço por tudo que tenho, por quem eu sou, pelas dificuldades, pelas pedras, porque ele sempre dá força, ajuda a continuar. E eu entendo que tudo na nossa vida é um processo e é um aprendizado. Tudo é para o nosso crescimento. Sim. E aqui na Terra, eu tenho que citar eles, não tem como, mas meus avós... Até emocionam. E os meus pais. Que bom, então, os 4 são, assim, a minha base. Sim. E honrar pai, mãe, família é a base de qualquer imagem, né? Isso não precisa estar na roupa, isso está no nosso coração, né? Então, que linda! Gente, muito obrigada, Carol. Queria agradecer. Obrigada. Eu vou encerrando aqui emocionada, né? E obrigada, gente, pela oportunidade e até mais. Um beijo! Tchau, obrigada. Tchau.